Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Estamos no mês de outubro, é o mês das crianças. Também é um mês que o pessoal fala muito sobre o Halloween, né? A festa das bruxas. Como eu não gosto muito dessa coisa de festa de bruxa e Halloween, eu sempre penso no mês de outubro como um mês voltado para comemorar a infância. E aí eu queria, bem rapidamente, trazer três sugestões de livros infantis juvenis que eu acho que são significativos para as crianças. Existem outros, mas eu pensei nesses, que são livros que eu li, que eu me identifiquei e acho que são livros bem representativos, tá bom? Desde já eu peço que você me ajude se inscrevendo, comentando e até mesmo compartilhando esse vídeo, tá, pessoal? Para que eu consiga êxito nesse engajamento. E os livros em questão estão aqui. E assim, eu não vou fazer nenhuma resenha sobre eles, porque ficaria muito longo. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um deles. E eu acho livros muito significativos. O primeiro que eu vou falar um pouquinho é O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Não sei se pronuncia assim mesmo. É um livro de origem francesa, né? Eu queria recomendar esse livro porque eu acho que esse livro me encantou. Eu não o li na infância, eu li ele já na minha fase adulta, mas eu li em vários momentos da minha vida e eu acho que é uma boa sugestão para qualquer criança. É um livro atemporal e, assim, para quem não conhece, é a história de o escritor, ele na verdade foi um piloto. Em um certo momento da vida dele, ele caiu no deserto do Saara, ficou lá 4 dias e foi salvo por beduínos, né, pessoas da região. E aí ele teve a ideia de escrever esse livro. E esse aqui é O Pequeno Príncipe, para quem não conhece, e o livro traça basicamente esse diálogo desse aviador com esse menino, que não é daqui da Terra, é de outro planeta, de outra região, e é um livro muito fofo. Aqui é o planetinha de onde vem o Pequeno Príncipe, que é o planeta B612. E eu acho muito belo, porque aqui é o diálogo dele com a Rosa. Ele fala, o Pequeno Príncipe, com vários personagens, né? Aqui é o diálogo que ele traça com a cobra. E ele começa com esse aviador, a raposa. Ele é muito fofo, né? Porque é ilustrado. É um livro muito puro, é muito icônico. Para mim foi encantador ler. Acho que tem muita sabedoria. Eu acho que para crianças e para adultos. E uma queixa muito recorrente do Pequeno Príncipe é porque assim o adulto tem dificuldade em entendê-lo. A visão dele do mundo. Eu acho muito bonito. E acho que é um livro que serve para uma criança, para trabalhar o luto, a fantasia, mas até na nossa fase adulta ele traz grandes ensinamentos. E eu acho que trata muito essa questão da humanização, das relações entre seres humanos. E assim, eu só vou ler um trechinho que diz assim, isso é o aviador falando do Pequeno Príncipe. Ele não tinha a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. É um livro muito bonito e atemporal. Eu acho que é uma sugestão bem significativa. O outro livro que eu recomendo é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Para quem não conhece, isso é um pseudônimo, porque na verdade é Charles. Ele era um professor e universitário, e aí ele escreveu essa história para as filhas do reitor da faculdade. E basicamente ele conta a história de Alice, e ela começa a história
no mundo de fantasia quando ela corre atrás de um coelho. Eu acho também muito bonitinho. Tem algumas gravuras nesse aqui meu. Agora sim, não são coloridas. Mas eu acho muito bonito. É um livro muito antigo, do século XIX, 1800 e alguma coisa. Já o Pequeno Príncipe é da década de 40. Mas eu acho muito interessante. Aí é um mundo confuso, esse mundo em que a Alice surge. E ela também traz alguns diálogos. O chá, eu acho que é muito conhecida essa cena do chá. Tem a rainha de copas, tem o rei. E eu acho muito fofo, né? E a Alice, ela acorda e vai fazer o relato dessa vivência dela. Olha aqui as cartas. Acho também que é um livro atemporal. Tem um outro livro de Alice que é um livro que ele traça a questão do cálculo da matemática, mas eu acho que também é uma sugestão bem interessante, né? É outro ícone da literatura infanto-juvenil e também o ícone feminino, né? Tem alguma coisa no ar em relação ao escritor, né? Que foi algo que eu acho que maculou um pouco a vida dele e que era essa coisa dessa relação dele com meninas, com crianças, que durante a vida dele ele teve e não se foi provado nada, não se tem nada em relação a isso comprovado, mas que a gente fica com aquela interrogação. E talvez por isso eu não goste tanto, porque quando eu comprei o livro e quando eu li a obra, eu não sabia disso. Isso foi uma informação depois, né? A posteriori. Alguns acreditam nisso, outros querem acreditar que não, mas somos adultos e sabemos que tem algumas coisas confusas, né? Mas eu ainda acho que é uma obra muito divertida, muito engraçada. Alice com esses personagens icônicos e loucos e numa lógica bem confusa, mas eu acho que é um livro muito bom para criança também. E eu acho que são dois clássicos da nossa literatura universal que vale a pena ler. Para não ficar só de literatura internacional, eu particularmente gosto muito desse livro, que é Anjo de Rua, do escritor alagoano Manuel Constantino. Manuel Constantino, apesar de ser alagoano, ele vive aqui em Pernambuco. E para quem não conhece a história, o título já deixa algum insight, né? Porque Anjo de Rua conta a história de meninos que moram na rua. E basicamente, pessoal, tem dois personagens principais nessa história, que é o Careca. O Careca, ele vive num contexto de um lar meio conturbado, com um pai complicado, uma mãe vítima, e uma situação de violência doméstica. E em um certo momento, ele decide sair de casa. E aí ele vai viver na rua. E aí ele vai se virar para comer, para viver, para sobreviver. E ele descobre que a rua não é muito diferente do lar que ele vive. Eu acho belíssimas essas ilustrações. E vai contando a história. E em um dado momento da história, Careca ele faz amizade com a gangue do Chupeta. E aí é quando eles vão fazendo alguns roubos pela cidade, algumas situações, e de repente acontece algo e ele some, né? Careca. E esse livro teve como um esboço real, porque Constantino escreveu a obra para contar um fato que aconteceu aqui em Pernambuco, no ano mais ou menos 2006, no período de carnaval, uma situação de violência, né? PMs mandaram um grupo de meninos se jogarem no rio e eles tinham que atravessar o rio Capibaribe, que é um rio muito conhecido aqui no centro de Recife.
Na verdade, esse rio Capibaribe, ele vinha lá do interior e desava aqui no centro. E só que teve um probleminha. Além dessa violência, dessa imposição desses PMs em cima desses meninos, alguns não sabiam nadar e 4 desapareceram e não foram encontrados, né? Não foram, eles morreram. E Constantino, ele usou um pouco dessa violência com alguma vivência. Eu lembro que na época que eu adquiri esse livro, Constantino, eu trabalhava na biblioteca e Constantino foi palestrar e falar sobre essa aula que tinha sido recém-lançada. E ele deixou entender que conhecia aquele grupinho ali, alguns daqueles meninos que sofreram essa violência. Alguém pode se questionar, mas Mônica, como é que tu está sugerindo algo tão duro, tão difícil para, para uma criança ler? É um livro infanto-juvenil, apesar de ter o drama, mas assim, tem um lado também muito bonito e vivemos num mundo contemporâneo. Então, da mesma forma que eu acho que uma criança ou adolescente, ela precisa ler O Pequeno Príncipe, Alice e outros livros de fantasia, que aqui no Brasil, Machado, escritores nacionais que tratam da nossa literatura de uma forma fantasiosa. Eu, particularmente, quando era criança, adolescente, na verdade, eu li muito a linha Vagalume, né? Que é uma linha infanto-juvenil maravilhosa, tem livros de muito fantasia, que trazem pra gente muita alegria. Então, da mesma forma que eu acho que uma criança hoje ela tem que ler isso, ela também tem que estar um pouco ligada, antenada com as realidades que nem sempre são fáceis. Então eu não acho que seja tão chocante, é um drama, mas é um livro fino, é infanto-juvenil, e acho que vale a pena também a criança contemporânea, o adolescente, ele se ligar e se conectar a esse tipo de realidade, porque do contrário, ele vai ser uma criança, um adolescente que vai ser numa bolha, num mundo de fantasia, que ele acha que tudo é perfeito e que não pode ter algo, e que tudo é mil maravilhas ou um mundo de faz de conta. Então, por isso que eu acho muito interessante. Eu só vou ler um trechinho, porque apesar de trazer uma temática real tão difícil, mas é a realidade não só do Brasil, de alguns países, e eu acho que é interessante, sim, também o jovem conhecer. A cidade, o apito, buzinas, apito, parece trem, mas não é apito. É a cidade chegando, se oferecendo, saltando ônibus como um cágado. Lentamente, a vida estava em câmara lenta, raiva chorada, misturada, sem a menor noção das coisas, de tão atravessado que estava pelo mundo das incógnitas. Essa palavra aprendi com o motorista do ônibus. Ele falava o tempo todo, incógnita, incógnita, incógnita. Enchi o saco e perguntei, que M de palavra era aquela? Agora compreendo. Então eu acho que é isso. Tá? Eu acho também que tem muita lição um livro desse. E assim, espero que vocês gostem. E quem tiver filho, né, já seus 10, 11, 12 anos, 14, adolescente, eu acho que vale a pena eles conhecerem essas obras, tá bom? É a minha sugestão de leitura para esse mês das crianças, para as crianças, tá bom? E até o adulto, se não conhecer, bora ler. Nossa literatura é muito rica, não apenas nacional, não apenas nacional, mas internacionalmente falando, né? A gente tem que ler, e tem que conhecer, e tem que se aventurar nessa coisa gostosa que é o livro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada, tá bom? E se alguém leu, se conhece, quiser comentar algo, fique à vontade. Tchau, obrigada.